aí, eu gostaria de saber quem é a criança que pode orar para a gente começar a ministração. Quem pode orar para a gente iniciar? Hein? Rafinha, Julinha, Bruninha? Eu posso orar. Ah, Julinha, muito obrigada. Papai do Céu fica muito feliz que as crianças orem. Vocês sabiam que ele fica muito contente? Eu também. Vamos lá. Vamos deixar os nossos microfones mutados, que a Julinha vai orar para nós iniciarmos o nosso culto. Senhor Deus, obrigado pela nossa vida, pela vida de todos que estão participando do cultinho e de todos que não puderam vir, Senhor. Proteja a vida do tio Janduí, que ele já está melhor. Proteja a vida de todos, Senhor. Abençoe todos. Em nome de Jesus, amém. Amém, Julinha. Então, crianças lindas e maravilhosas, para nós começarmos esta ministração, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma música sobre este profeta que nós vamos falar. E aí, vocês me falam se vocês estão enxergando, tá certo? Eu vou compartilhar agora mesmo. Vamos lá. Uma música muito legal sobre esse homem muito de Deus. Será que era Elias que fazia os milagres ou era Deus através de Elias, hein? Alguém pode me dizer? Deus através de Elias. Exatamente, Julinha. Espera aí que vocês não estão vendo minha tela e eu vou pausar para colocar. Vamos lá. Estão enxergando minha tela? Quem está enxergando, fala para mim, eu não estou vendo você. Eu estou enxergando. Os filhos Eu também. Quero Eliseu, a casa em que moramos pequena está. Vamos ao Jordão, madeira cortar e uma nova casa vamos construir. Todos juntos começaram a trabalhar, mas de repente um acidente aconteceu. Ai, meu senhor, o ferro do machado caiu na água. Ele era emprestado. Eliseu, profeta do Senhor. No mesmo instante, sua fé usou, mostrando assim o grande poder de Deus que trabalha pelos céus. Eliseu, profeta do Senhor. Eliseu perguntou onde caiu e mostraram-lhe o lugar. Cortou uma vara sobre as águas, lançou e o ferro do machado fez flutuar. Naquele instante um milagre aconteceu e todos começaram a falar: Glória a Deus, poderoso é Deus. Ele é o Santo de Israel. Eliseu, profeta do Senhor. No mesmo instante, sua fé usou, mostrando assim o grande poder de Deus que trabalha pelos céus. Eliseu, profeta do Senhor. Eliseu, profeta do Senhor. No mesmo instante, sua fé usou, mostrando assim o grande poder de Deus que trabalha pelos céus. Eliseu, profeta do Senhor. Eliseu, profeta do Senhor. Quem ele é? Eliseu é o homem de Deus, profeta do Senhor. Eliseu, profeta do Senhor. Quem gostou?
Eu que sim. Eba, que bom, Rafa. Fico feliz. Olha, então vamos começar agora a nossa ministração. E aí agora eu vou mostrar para vocês uma apresentação que a tia Lili fez, para vocês verem como Deus é maravilhoso na nossa vida e tudo que ele fez na vida de Eliseu. Vocês estão enxergando? Sim. Sim, prof. Tá ótimo, então. Vamos lá. Então, a gente viu a musiquinha. Nós vimos que nós vamos falar hoje sobre um profeta que ajuda. Vocês sabiam que Eliseu ficou conhecido como o profeta que ajuda? Porque ele ajudava muitas pessoas. Ao longo dos 14, mais de 10 milagres que Eliseu fez, que Deus fez através da vida de Eliseu, todos os milagres foram para ajudar as pessoas e para o nome do Senhor ser glorificado. Então, o nosso versículo que a gente tem que gravar na nossa cuca é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está em Levíticos 19:18. Nós já falamos da tarefinha da última aula e hoje nós vamos falar do profeta Eliseu. Olha Eliseu aqui. Vou falar para vocês de uma história. O primeiro grande milagre que aconteceu foi quando Elias, ele foi arrebatado nas carruagens de fogo por cavalos de fogo naquele redemoinho. E aí, antes disso acontecer, Eliseu falou para Elias o seguinte, que ele queria ter tanto quanto a unção e poder quanto ele teve, para que Deus usasse ele para fazer as maravilhas que Deus fazia através da vida de Elias. Mas aí, sabe o que Elias respondeu para ele? E coisa difícil você está me pedindo, viu, Eliseu? Eu não sei não se eu consigo fazer isso. Mas, se você conseguir me ver quando eu desaparecer e eu subir até o céu, você terá tanto quanto unção quanto eu tive. E aí, então, ele, a partir desse momento, que andava sempre ao lado de Elias, não largou Elias de jeito nenhum. Teve uma hora que Elias falou para ele assim: eu vou até ali, eu preciso ir sozinho. Você me espera aqui, não venha comigo. E aí, Eliseu falou: nananina, não, eu vou ficar com você e eu não vou te deixar. E aí, sabe o que aconteceu? Aconteceu que quando aquele redemoinho de fogo e aqueles cavalos levou Elias até o céu, a capa de Elias caiu. E olha aí com quem ficou a capa? Com Eliseu. E vocês sabem o que aconteceu? Tinha um rio enorme chamado Rio Jordão. E aí, quando ele pegou a capa, ele tomou a capa de Elias, que estava caída, que caiu sobre ele, e ele feriu a água e disse: onde está o Deus de Elias? Quando feriu as águas se dividiram. E ele passou pelo rio a pés enxutos. Olha aí ele passando, estão vendo? E aí, depois disso, ele foi andando. Vocês já ouviram falar de Jericó, certo? Que as muralhas de Jericó caíram, né? E aí, vocês sabem onde fica Jericó? Jericó, ela fica aqui, ó. É uma autoridade da Palestina. Fica próximo a Jerusalém e a Belém. Quem nasceu em Belém mesmo? Deus. Jesus, isso mesmo. Jesus nasceu em Belém. E olha como Belém fica perto de Jericó. Pertinho. Ó, 10 quilômetros de distância de carro. Também é uma autoridade da Palestina. Ó, então Jericó é uma cidade antiga. Ela fica na Judéia, às margens do Rio Jordão. Próximo ali às extremidades, no inferior da costa, na Serra de Judá. A 8 quilômetros da costa setentrional, na parte seca do Mar Morto, cerca de 270 metros abaixo do nível do mar. A cidade de Jericó, ela tem a menor altitude do planeta e está aproximadamente 27 quilômetros de Jerusalém. Sabe o que aconteceu lá em Jericó? Lá tinha um rio e esse rio, as pessoas que bebiam dessa água, elas morriam porque a água não era purificada. Era uma água muito ruim. E vocês sabem o que aconteceu? Aconteceu que
os homens foram até Eliseu e falaram para ele que essa água estava muito ruim e as pessoas estavam morrendo. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 20 e 21. Ele pediu um pouco de sal. Será que Eliseu estava salgando a água? Sim. Não. Sabe o que Eliseu fez? Ele orou. E depois que ele orou, Deus deu para ele uma mensagem. Porque tudo que Eliseu fazia era por direcionamento de Deus, não era nada dele. E aí, então, ele pediu um prato novo, e nesse prato um punhado de sal, e ele foi até a nascente do rio, lá onde nasce o rio, sabe? Bem distante. E ele jogou o sal ali. E aí, sabe o que ele falou? Ele disse, assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água é permanentemente pura, conforme a palavra de Eliseu. Quem foi que fez esse milagre? Foi Eliseu ou foi Deus? Deus. Foi Deus através da vida de Eliseu. Deus. Sabe por que Deus fazia milagres através da vida de Eliseu? Porque Eliseu, ele era um homem, mas ele tinha um título. Ele tinha um título de profeta. E vocês sabem por que ele foi chamado por Deus? Vocês sabiam que Eliseu era muito rico? E o pai dele tinha muitas posses? Vocês acham? Pois é, Eliseu era muito rico. E ele tinha muito dinheiro. Será que Eliseu servia a Deus porque Deus podia dar alguma coisa para ele? Eu vi um vídeo que também uma moça, ela só queria... Não sei, Pro. Então, sabe por que não? Porque Deus já tinha abençoado a família dele aqui na terra. Ele seguiu a Deus porque ele era muito temente a Deus. Por isso que Deus conhecia o coração de Eliseu, como ele conhece o nosso coração. Os olhos de Deus não estão em todos os lugares? E ele também está nos nossos corações. Então, ele sabe tudo que tem no nosso coração. E ele viu que Eliseu era um homem obediente. E aí, Eliseu, no caminhar, ele foi fazendo, Deus, através da vida dele, foi fazendo alguns milagres. Só que chegou numa cidade, tinha 42 adolescentes mal criados. E eles tiravam sarro da cara de Eliseu. Eles chamavam Eliseu de careca, de coisas feias. A gente pode fazer isso com as pessoas? A gente não pode fazer isso com ninguém, nem com os amigos. E Eliseu ficou triste no coração dele. E no caminho de Jericó para Betel, ele foi andando e esses meninos foram caçoando dele, falando das características dele. E falava que ele era careca, e aí ficavam tirando sarro dele. Mas Eliseu, ele era muito temente a Deus, e ele orou a Deus. E aí ele falou para aqueles meninos que eles estavam amaldiçoados em nome do Senhor. E vocês sabem o que aconteceu? Por desobediência a Deus que esses adolescentes fizeram, porque Deus não manda a gente caçoar das pessoas e nem tratar as pessoas mal. Isso é desobediência. E aí, sabe o que aconteceu? Eles foram engolidos por ursos, sabiam? E aí, depois, lá mais pra frente, Deus, através da vida de Eliseu, ele operou mais um milagre. Ele providenciou água para 3 reis e um exército inteirinho. Isso tá lá em 2 Reis 3, 15 a 20. Ele falou assim, mas agora tragam-me um arpista. Quem na Bíblia também gostava de tocar harpa? Vocês se lembram? Quem tocava harpa? Isso, Davi. Davi tocava harpas e ele entoava hinos de louvor a Deus através dos salmos. A maioria dos salmos da Bíblia são escritos por Davi quando ele estava lá cuidando das ovelhinhas. Lá ele tinha uma intimidade com Deus. Então ele ia escrevendo hinos de louvor. E esses hinos hoje são considerados os salmos, né? Que alguns também foram escritos por Asaf. Então, sabe o que aconteceu? Olha só, Eliseu disse assim, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas nesse vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo, este vale ficará cheio de água. Vocês sabiam que não chovia? Vocês sabiam que no deserto não tem água e não chove? Por isso que é chamado de deserto. Lá é muito quente.
um sol escaldante. Só que sabe o que Deus fez através da vida de Eliseu? Ele fez ter água neste lugar. Olha que maravilhoso! Tudo isso porque Eliseu fez a vontade de Deus. Ele era obediente. Mas aconteceu uma coisa muito legal e muito maravilhosa. Vocês já ouviram falar da viúva, que ela tinha 2 filhos e que o marido estava devendo uma dívida muito grande? Não! Sabe o que aconteceu? Vocês sabiam que antigamente, quando as pessoas deviam dinheiro e não tinha como pagar, os filhos eram levados como escravos? Vocês sabiam disso? Quem mais foi levado escravo para o Egito? Todo o povo de Israel, não foi? Lá eles não sofreram bastante como escravos até vir Moisés para libertá-los? Sim. Então, você imagina essas 2 crianças que vocês estão vendo sendo escravos, elas iriam sofrer muito, não ia? Mas elas estão felizes? Elas estão felizes, sabe por quê aí? Olha o que a mãe dela está fazendo. Me fala, Julinha, por que ela está feliz? O que a mulher está fazendo? Não tem bastante azeite na botija dela? Tem. Então, isso aqui aconteceu... Não, mas as crianças estão felizes. Isso, por causa disso. Mas sabe o que aconteceu antes disso? Essa mulher, ela foi até Eliseu e ela conversou com ele. Ela falou, profeta, me ajude, porque os meus filhos estão prestes a serem levados para ser escravos. Porque o meu marido faleceu, ele morreu e ele deixou uma dívida muito grande que eu não tenho como pagar. Mas se eu não pagar esta dívida, os meus filhos serão levados como escravos. E sabe o que o profeta, com a direção de Deus, falou para esta viúva? Vai na sua casa, pegue todos as suas vasilhas. Olha quantas vasilhas vocês estão vendo. Mas antes ele perguntou para ela o que ela tinha na casa dela. E sabe o que ela tinha? Só um pouquinho de azeite, bem pouquinho, e um pouquinho de farinha. E sabe o que Eliseu falou para ela? Para ela fazer um pão. Só que ela falou, como que eu vou fazer um pão para o Senhor, se é a única coisa que eu tenho? Você acha que ela perguntou isso por profeta ou não? Era a única coisa que ela tinha. Se ela fizesse o pão, os filhos dela iam passar fome. Pois bem, ela obedeceu o profeta. E depois que ela obedeceu a Deus, obedeceu o que Deus falou através do profeta, ele falou para ela pegar todas as vasilhas que ela tinha na casa dela. Olha quantas, eram muitas. Mas ela não tinha tudo isso de vasilha. Ela pediu emprestado para os vizinhos. E vocês sabem o que aconteceu? Deus, através de Eliseu, fez mais esse milagre. Ele multiplicou o azeite que ela tinha só um pouquinho. E olha quanto azeite ela teve. E ela conseguiu vender o azeite, vender a farinha, pagar a dívida e ainda sobrou muito. Por isso que as crianças estão felizes, Julinha. Porque a viúva obedeceu o profeta e ela fez o que ele pediu. Então Deus abençoou ela. Mas vocês sabem o que aconteceu? Ele estava depois andando, ele estava indo para Sunem. E aí, de repente, ele passou por uma casa. E nessa casa morava uma sunamita. E vocês sabem o que a sunamita fez? Ela pediu para o marido construir um quarto para Eliseu lá. Porque lá neste quarto, ele ia dormir e descansar. Porque ele ia naquele lugar e ele tinha que descansar um pouco. Porque ele ia lá orar pelas pessoas. E aí ele se cansava. E ela também dava comida para ele. Mas ele pediu assim para o servo dele, para perguntar para ela o que ela queria. E sabe o que ela respondeu? Que ela não queria nada. Sabe por quê? Porque ela já era muito bem resolvida, ela era amiga de todos lá onde ela morava, e todos gostavam dela. Mas vocês sabem o que o amigo do profeta falou? Eu acho que eu sei o que ela quer, Eliseu.
ela não tem filhos. Você sabe o que aconteceu, crianças? O profeta chamou a sunamita e falou para ela que Deus ia colocar um filho na barriga dela. E sabe o que aconteceu? Deus cumpriu a promessa que falou para Eliseu. E aí, ela engravidou de um menino. Só que passou um tempo, olha como ele estava mocinho aí deitado. Sabe por que o menino está deitado? Porque ele ficou muito doente. Um dia, esse menino, ele foi até ajudar o pai dele numa lavoura lá, que o pai dele estava fazendo. E chegou lá, o menino passou muito mal. E aí ele mandou chamar a mãe, a sunamita. E aí esse menino, ele morreu. Acreditem que esse menino morreu? E aí ela pegou o menino, deitou o menino no quarto e foi atrás do profeta Eliseu. Quando ela estava chegando próximo do... Aí Geazi falou assim, o senhor nem sabe quem está vindo aí. A sunamita. E aí ele falou, deixa que ela se aproxime, porque eu não sei, Deus ainda não me revelou o que ela quer. Quando ela chegou, ela brava, falou assim, por acaso eu pedi filhos ao Senhor? Eu estava muito bem. Ela falou mais ou menos assim, tá? Mas se vocês quiserem saber a história certinha, vocês lê lá em 2 Reis 4, 19 e 35, que tá a história certinha lá. Eu tô parafraseando, ou seja, interpretando a história, certo, crianças? Uhum. E aí, Eliseu foi com a sunamita. Chegando lá, olha o que ele tá fazendo. Ele orou a Deus. E aí, ele pediu para Deus para que ressuscitasse o menino. E o menino ressuscitou. Olha ele abrindo os olhos. Deus não é maravilhoso, crianças? Tiveram outros milagres também que Deus fez através da vida de Eliseu. Ele tirou a morte da panela envenenada. Tinha uma farinha que estava envenenada. E aí, ele foi lá, orou. E aí, os pães foram feitos e a farinha foi abençoada e aí ela não ficou mais envenenada. Ele multiplicou 100 pães para 20 homens. Ele fez flutuar um machado. Vocês acreditam nisso? Eles só tinham Vocês estão me ouvindo, crianças? Sim. Tinha um machado que eles estavam usando, mas esse machado caiu no rio. E o machado foi lá para baixo, porque o machado ele não flutua, ele afunda, certo? Porque ele é pesado. E aí eles chamaram Eliseu e falaram, a gente só tinha esse machado que era emprestado, e agora? E sabe o que Eliseu falou? Eles mostraram um lugar para Eliseu, então Eliseu disse assim, ele estendeu a mão e o machado flutuou e eles conseguiram pegar. E aí... Mas foi Deus que fez isso, não foi ele sozinho. Exatamente. Olha, crianças, Eliseu, ele fez muito mais milagres, tá bom? Só que tem um outro milagre que ele fez, que a tia Ari vai falar domingo. Então, vocês não percam, tá bom? A próxima aula no domingo. Porque ela vai falar sobre Naamã. Então, não percam, que depois eu quero que vocês me contem. Porque eu não estudei ele, hein? Eu não sei. Então, vocês precisam assistir a aula domingo para me contar. E como que chamava mesmo o profeta que substituiu Elias? Alguém sabe? Eliseu. Isso mesmo. Eliseu. Quem vocês acham que fazia os milagres acontecerem? Eliseu. Deus. Isso mesmo. E depois que eu contei para vocês agora, quem pode me contar alguns milagres que Eliseu fez? Só citar. Fez o machado flutuar. Isso. Tirou a morte da panela. Isso, ele ressuscitou o filho da sunamita. Quem pode Fez falar a mais água do Rio Jordão. purificar? Tirou Que mais? Tirou o veneno da panela. Isso! E multiplicou Multiplicou os pães. É isso mesmo. Quem quer fazer um desafio bíblico comigo, hein? Quem pode me dizer qual é o caminho que vai chegar até... Aqui, ó. Certa mulher viúva foi pedir ajuda a Eliseu, pois estava com dúvida e prestes a perder com dívida.
e prestes a perder seus filhos. Encontre o caminho certo que leva a viúva até Eliseu. Já sei. Quem pode me ajudar, hein? Ó, tem 1, 2, 3, 4 segundo. caminhos. Segundo, vamos ver se é. Opa! Eita, nós! Não pode pôr a mão nessa tela, porque essa tela, ela muda de página. Vamos lá. Será que é o segundo? De cima para baixo ou de baixo para cima, hein? É de cima para baixo. Certinho, parabéns. Quem foi que falou? Eu. O Rafa também? E a Valentina também. Parabéns, crianças. Agora a gente vai ter uma atividade aqui que é, sabe para quem? Fazer? Quem? Para as crianças e para os papais. Para os papais lerem para as crianças que ainda não conseguem. Então, vocês vão ler 2 Reis 2, 19 a 22 e 4, 1, 17. Mas eu acho interessante, para vocês saberem todos os milagres que eu contei, ler 2 Reis inteirinho. Não é grande, tá bom? E tem essa atividade aqui, ó. Eu quero que vocês me ajudem. Eu quero que vocês pintem os amiguinhos que estão ajudando e digam o que eles estão fazendo. Por exemplo, esse menino, ele tá dando água para o amigo, certo? Certo, crianças? Vocês estão enxergando? Certo. E tem 2 Sim. Isso. Mas isso não, então não pinta. Só pinta quem tá ajudando e aí vocês Esse escrevem menino do trenzinho. Isso também. E qual é o outro? E que tá aquela ajudando? menina. Isso, a menina ela tá fazendo um carinho na cabeça do amigo, né? É. Isso mesmo. Agora tem 2 atividades para os pais. Vixe! Quem é? Vocês estão enxergando minha tela? Sim. Por que não está aparecendo, então, esse meu último slide? Vamos lá ver. Tá dando algum probleminha? Ok. Fim da apresentação. Deu um probleminha aqui que eu vou arrumar, tá bom? Mas vamos lá. Eu vou passar para cima, depois eu arrumo. Peraí, Valentina. Tem 2 atividades para os papais. Vocês estão enxergando agora, crianças? Sim. Vamos lá. Tarefa para os pais. Pais ou responsáveis. Eu posso ajudar. Nessa aula, os seus pais têm que falar para os seus filhos para uma atitude para eles aprenderem a ajudar. Então, durante a semana, tem que lembrar que quando estiver tomando banho, por exemplo, ele tem que lembrar que tem que economizar água e orar pelos lugares que sentem a falta da água. Vocês sabiam que tem lugar no Nordeste do Brasil que ainda não chegou água? E tem crianças lá que sofrem muito por causa disso. E então, toda vez que vocês forem tomar banho, e avisem também os seus papais, de agradecer ao Papai do Céu pela água do banho, tá bom? Quando for beber, porque tem lugar que não tem água purificada para beber, não tem saneamento básico, por exemplo. Tá bom? E outras formas de ajudar também é você separar brinquedos que vocês não usam mais, para dar para as crianças carentes e para aquelas crianças que os papais estão desempregados, que não podem comprar, tá bom? E também vocês têm que pedir para o papai e para a mamãe para fazer uma ligação para alguma pessoa que está enferma e orar por elas. E vocês também, combinado? Combinado, crianças? Crianças! Sim. Beleza. E outra atividade, ó. Hoje vocês aprenderam que Eliseu gostava de ajudar as pessoas. E que ajudar é uma forma de demonstrar amor. Então, é para vocês conversar, é para o papai de vocês conversar com vocês, lembrando de alguém doente, lembra que eu falei agora? E de necessidade, de que forma podem ajudar. E vocês vão pintar esse desenho maravilhoso, que
que esse foi o milagre da purificação das águas de Jericó, certo, crianças? E agora, vocês estão enxergando ainda meu slide? Sim. Então, a gente vai concluir o que a gente falou hoje. Ó, todos aqueles que já receberam o amor e o perdão de Deus são chamados para ser bênção para todos aqueles que estão à sua volta. A Bíblia nos revela a importância de ajudarmos o próximo. E como eu posso ajudar o próximo? Nesse momento de quarentena, que a gente está assim, isolado, sem poder ver muitas pessoas, a gente pode pensar como a gente pode ajudar. As pessoas pensam assim, eu não tenho condições de ajudar ninguém, porque eu às vezes não tenho dinheiro, ou às vezes eu não posso dar comida nessa época. Mas de que maneira que a gente pode ajudar hoje as pessoas? A gente pode orar, a gente pode pedir a Deus a cura do coronavírus, pode pedir a Deus para que alcance as pessoas que estão com essa doença nos hospitais. A gente pode ajudar a mamãe e o papai arrumando a casa, arrumando a sua cama, levando o seu prato até a pia quando termina de comer. A gente pode orar antes da gente comer, agradecendo a Deus e pedindo a Deus para que as pessoas que não têm condições tenham alimentos para se alimentar. A gente pode... Os maiorzinhos podem ajudar a mamãe a lavar a louça. Não pode? Certo? Porque tem... Até eu ajudo minha mãe. Isso, a Valentina me ajuda a lavar a louça às vezes. Entendeu? E também vocês podem ajudar, sabe como? Nesse momento, dando um abraço bem forte e carinhoso no papai e na mamãe, encorajando eles, dizendo que esse coronavírus vai passar, essa situação vai passar e a gente logo, logo vai estar juntos. Vamos estar todos juntos. E isso vai encorajar o papai e a mamãe, vai deixar eles felizes. Sabe por quê? Porque nós fomos escolhidos não apenas para viver uns anos depois no mundo e depois ir para o céu. Nós temos uma missão aqui, que é anunciar o Evangelho de Jesus e expressar o amor de Deus para a humanidade, tá? Porque assim brilha a luz, que Jesus ele nos ensinou assim, que assim ele quer que a nossa luz brilhe para os homens, para que a gente veja as obras, para que Deus veja em nós as obras, e as pessoas vejam em nós as obras que Deus faz e glorifiquem a Deus como as pessoas faziam com Eliseu. As pessoas viam as obras que ele fazia através da vida de Eliseu e o nome do Senhor era glorificado. Porque Jesus nos ensinou também um mandamento muito importante. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Isso está lá em João 15:12. Certo, crianças? E agora... a gente vai. Olha, o Luquinhas chegou. Oi, Luquinhas, paz do Senhor. Você deve ter chegado faz tempo, mas a tia não viu você, porque eu estava com o slide. Quem que pode orar para a gente encerrar? Alguma criança gostaria de orar? Dona Sandrinha, quer orar para nós encerrarmos? Tá sem som. Eu tô brincando com minha bonequinha. A senhora vai orar para nós encerrarmos, por favor? Vou, peraí. Tá, crianças, por favor, podem deixar multado que a dona Sandra vai orar para nós encerrarmos a ministração. E depois eu vou enviar as lições lá no grupo, tá bom? Senhor Jesus, agradeço por essa tarde maravilhosa. Com essas crianças é uma bênção. Em nome de Jesus, proteja eles, proteja todos nós, eu, a Liliane, e proteja essas crianças e os pais deles. Amém. Em nome de Jesus. Amém, dona Sandra. Muito obrigada. Nada. Crianças, então não esqueçam que domingo a tia Ari vai falar sobre um outro milagre que eu não falei.
que é sobre o milagre de Naamã. O que será que aconteceu com Naamã? Quem tá curioso, hein? Eu vou lá na cama. Então, vocês fazem o seguinte, vocês não percam o culto no domingo às 11 horas da manhã. Às 10h30 vai ter a aulinha de dança antes, tá bom? Que Deus abençoe vocês, eu amo muito vocês, muito obrigado por vocês estarem aqui. E vocês alegraram meu coração. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Um beijo. Amém. Beijo. Amém, um beijo.